Vamos fazer uma análise da série do Ayrton Senna? Eu acho muito válido trazer essa reflexão aqui da série, porque ele tem características que falam muito de se entregar para um trabalho, se entregar para uma missão que era maior do que ele. Então, você assistindo a série, você percebe que ele foi uma pessoa que ele sabia que ele nasceu para correr, porque ele dedicou a sua vida para o automobilismo. Desde criança, ele gostava de correr, ele se dedicou, ele estudou, ele praticou e ele teve grandes vitórias na carreira dele como piloto da Fórmula 1. E é muito engraçado a gente ver todo o contexto da série, porque nos faz refletir muito sobre o nosso talento no trabalho. É nítido assistindo que a vida dele era o trabalho dele. Então, aquilo era maior do que ele. Para ele não existia nada que fosse maior do que aquele trabalho. Então, ele se entregava de corpo e alma para aquilo que ele acreditava. Então, me parece que ele tinha muito o arquétipo do herói, porque ele era uma pessoa que ele estava disposto a morrer por uma causa. E os heróis, eles têm muito isso, deles se dedicarem por algo e que, se for preciso, eles dão a vida deles para morrer por uma causa. E quando você vê coisas que vão se desenrolando ali, você vê que quando o Alain Prost pergunta para ele o que ele vai fazer dali em diante, que ele vai se aposentar, se ele pensa em se aposentar, ele fala que não. Por quê? Porque a vida dele era aquilo. Então, ele não se via com essa... Para ele, não era uma possibilidade de se aposentar, porque primeiro que ele gostava muito, ele amava o que ele fazia, e quando a pessoa ela ama o que ela faz, ela não pensa em se aposentar, e segundo, porque ele só tinha 34 anos de idade. Então, para que ele iria se aposentar com essa idade? E no caso dele, quando um atleta ele começa a entrar nessa coisa de tipo, eu quero ter uma outra carreira, o que eu posso fazer além disso que eu faço? No caso do Senna, ele tinha duas causas que ele gostaria de lutar. Porque ele tem o instituto dele que é mais voltado para a educação, que era uma possibilidade que ele teria para depois que sair do automobilístico, ele se dedicar à sua vida. E ele também tinha a associação dos pilotos que ele queria criar para defender essa causa dos pilotos e essas questões de segurança. Então ele tinha essas duas possibilidades de continuar o legado dele, a história dele e ter um outro tipo de trabalho que fosse significativo para ele. O que chama atenção também do caminho do Senna, ele tinha o destino do número 4, que era algo voltado para a estrutura, para a organização. E a melhor característica da pessoa que tem o número 4 é a calma. São pessoas extremamente calmas, são pessoas extremamente assim, quando você fala com elas, elas emanam uma paz. E você vendo ele falar, ele tinha essa característica de ser muito calmo, de ser muito em paz. E o Gabriel Leone, que foi o ator que interpretou ele, trouxe isso muito bem, porque ele tinha uma fala assim, mais moderada, uma fala mais calma também no jeito de falar. Então isso também fica visível na série. Então, esse ator, o Gabriel Leone, ele tá de parabéns, porque ele interpretou muito bem o papel, na minha visão, e ele colocou ali as características do Senna de uma forma que faz a gente admirar aquele personagem. E assim, por mais que ele tinha o caminho 4, ele tinha muito forte o elemento fogo, que era do signo solar dele, que é de Áries. E isso era muito algo interno dele, porque essa iniciativa, essa ambição, essa ousadia, essa coragem era mostrada algo fora dele, né? Quando ele ia para as pistas, quando ele acelerava, vinha essas características desse fogo interno. E é muito importante a gente falar também sobre o fator de que quando ele fala que quando ele estava ali em alguns momentos dirigindo, que ele ia para uma outra dimensão. E também isso fala coisas da personalidade dele. Então ele tinha uma certa sensibilidade, ele tinha uma fé muito grande, me parece também, no Criador, mas ele também tinha uma sensibilidade de acessar outras dimensões e de ir no estado de flow, porque quando ele trabalhava com o que ele gosta, e ele amava tanto aquilo que ele fazia,
que ele ia para uma outra dimensão, ele acessava uma nova frequência, ele ia para um estado de flow, porque quando você faz algo que você gosta muito, chega uma hora que você entra num outro nível de consciência, que você entra num estado de que a gente chama de flow. Então, isso mostra também na série, eu achei bem interessante. Algo também que me chamou a atenção é que isso reverberou ali nos resultados que ele teve, porque ele foi 3 vezes campeão mundial na Fórmula 1. E ele tinha essa sede da vitória, de sempre querer ganhar, de sempre querer vencer. Isso tem a ver com a mente masculina, porque a mente masculina, ela quer ganhar territórios, ela quer conquistas. E isso ficou muito visível em toda a trajetória profissional dele. Ele foi um homem que ele tinha todas as características de um homem de valor, que são 5 características. As 5 características são a força, a disciplina, a ambição, a liderança e a honra. Então ele tinha a força física, mostra isso em diversos momentos lá, quando ele tenta ali até ultrapassar os limites do próprio corpo para poder vencer. Ele tinha também uma força física, uma força mental, parecia que ele gostava de correr também. Ele tinha a disciplina de ser sempre melhor do que ele foi ontem, de sempre buscar a excelência, de treinar, de sempre se dedicar para aquilo que ele acreditava. Ele tinha a ambição, a questão de ser melhor do que ele era ontem, então ele tinha a ambição de ganhar corridas, de ser melhor, de ser um ser humano melhor. Ele tinha a liderança, porque ele era líder ali do segmento dele. E ele tinha a honra também, porque ele fazia aquilo que ele acreditava, ele honrava a palavra dele. Então ele inspirava pelo exemplo, ele tinha uma honra na palavra dele, ele fazia aquilo que ele acreditava. Quando ele via algo errado, ele buscava colocar a opinião dele, falar, olha, eu não acho que seja dessa forma. Então ele tinha muito forte essa questão da honra. E quando um homem ele tem essas 5 características, isso faz ele crescer e brilhar no trabalho dele, porque a vida dele está se tornando um exemplo maior, ele está sendo um exemplo para todos, e ele também está agindo de uma forma em que a vida dele tem um propósito maior do que aquilo. Ele está servindo a Deus. Então, a história do Senna, o legado dele, é algo que faz a gente pensar muito no quanto de entrega tem, de dedicação, de determinação, de coragem tem, e de ousadia também tem nas nossas ações. Uma outra coisa que eu não posso terminar sem falar sobre isso aqui é que quando você faz, quando você dá o seu melhor, quando você é o melhor naquilo que você faz, você começa a incomodar outras pessoas. Então, você começa a ter inimigos, porque as pessoas não gostam de ver outras pessoas brilhando. E isso é nítido e é mostrado de diversas vezes, de diversas perspectivas ali na série. Então, no seu trabalho, será que você tem pessoas que são contra o que você faz? Porque se você tem, quer dizer que você está no caminho certo. Porque quando você incomoda realmente com aquilo que você está fazendo, significa que você está no caminho certo. E isso mostrou ali. Porque parece que as pessoas queriam prejudicá-lo de alguma forma. Por quê? Porque sabiam que ele era o melhor. Porque sabiam da honra dele, do que ele representava. Então, quando você dá o seu melhor, quando você está na sua melhor forma, e quando você faz o seu melhor e você dá o seu melhor, você vai incomodar, é natural. Só que você não pode deixar isso te parar. Então, o Senna, ele ia até as últimas consequências, ele não se importava. Tem pessoas que elas deixam de lado porque elas estão incomodando, elas estão ali brilhando demais e elas começam a se apagar. No caso dele, não, ele ia pra cima, ele não tava nem aí, porque ele sabia o que ele representava e ele sabia que era aquilo que ele queria. Então ele ia até as últimas consequências. Então, se você tá incomodando, se você tá brilhando, saiba que isso vai incomodar, é natural. E as pessoas que não fazem nada e as pessoas que estão fazendo algo abaixo do que você faz, vão se incomodar. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque, no caso dele, ele ia até as últimas consequências. Você também tem que pensar até onde você vai para lidar com essas pessoas.